Fala pessoal, estamos começando com mais um vídeo de análise. Meu nome é Guilherme, hoje é dia 8/6/2022 e hoje eu vou trazer para vocês uma análise bem interessante no EURO-NZD com um padrão gráfico que eu vou explicar para vocês. Começando então fazendo as marcações aqui no gráfico semanal, nós temos uma região de interesse aqui, vários testes aqui. Temos uma segunda região de interesse aqui em cima. Temos uma região de interesse bem onde o preço está agora. O que eu observei aqui? O preço ele operou dentro desse range aqui por um tempão. Então ele rompeu para baixo, só que me parece que esse rompimento foi um rompimento falso naquela época, porque ó, ele está aqui lateralizado, ele rompeu, mas ele já foi jogado para cima. E então ele começou a subir e aqui a gente teve a guerra da Ucrânia. Então aqui o negócio caiu e daí ele voltou agora e ele está retestando aqui essa região. Pode ser um indicativo de talvez uma rejeição, a gente já tem alguns candles de rejeição aqui nessa área, mas eu acho que isso aqui é uma consolidação para o preço continuar subindo. E eu vou mostrar por quê. Então veja que aqui no gráfico diário, a gente teve essa rejeição, essa região de interesse aqui. Isso rompeu, serviu como uma resistência aqui. Rompeu para baixo de novo. E aqui ele foi testado como resistência, foi testado como resistência. Houve uma consolidação, até uma rejeição aqui, e então ele rompeu. E esse movimento aqui, que no gráfico semanal aparece como um possível, talvez, pin-bar de rejeição, olhando num gráfico como gráfico diário, parece que isso aqui é uma consolidação. Veja que a aceleração está aqui, e isso aqui é só para cima e para baixo de consolidação, entendeu? Uma retração do preço. Se a gente pegar um gráfico de linha, a gente consegue desenhar melhor, então, essa consolidação. Consegue, então, ver melhor que ela é uma bandeira, tá? E uma forma de operar essa bandeira seria analisar o que é chamado de tamanho do mastro, tá? Então a gente tem o mastro aqui, ó, que vai da última, é a última perna de aceleração, da mínima até a máxima, a última perna de aceleração. E então a gente projeta do ponto mais baixo aqui da consolidação, antes do rompimento, no caso, né? Esse aqui é o ponto mais baixo antes do rompimento que está acontecendo aqui. E esse aqui então seria o nosso alvo, aqui em cima. Então a gente faria uma entrada, deixa eu marcar o nosso alvo aqui. A gente faria então uma entrada de compra acima do candle de rompimento, então acima do candle de rompimento aqui, com o stop abaixo da mínima da retração e até o nosso alvo, que seria lá mais ou menos 1.10 de risco retorno. Claro que é uma região boa de interesse, ó, onde teve bastante trabalho do preço. Seria interessante a gente marcar uma região, por exemplo, aqui assim, nessa aqui que tem, ó, que existiu interesse aqui, interesse aqui, interesse aqui. Para caso o preço chegue aqui, a gente já proteger a nossa operação no 0 a 0, para depois tentar pegar o máximo, ou talvez mesmo até já colocar o lucro no bolso aí. Mas seria interessante colocar no 0 a 0 e tentar esperar o trade ir até ali em cima. Beleza? Então, olhando as outras operações que eu passei para vocês aqui, não deram muito boa. O SDJPY ele fez aquele padrão de ombro, cabeça, ombro, que tinha realmente feito o padrão. Ele fez o rompimento aqui, o que deveria ter sido feito, deixa eu pegar aqui no H4, que eu acho que eu tinha analisado, né? O que deveria ter sido feito, talvez, para evitar esse stop loss, uma entrada abaixo do candle de rompimento, tá? O candle de rompimento da linha do pescoço foi esse aqui, só que foi um rompimento falso, tá? A gente não tem como saber antes do tempo isso. Fez ombro, cabeça, ombro, topo mais baixo, quebra de estrutura e fez rompimento do pescoço. Então a entrada seria abaixo desse candle. Eu acabei com stop aqui em cima, né? Eu acabei entrando direto, então eu tomei stop aqui e veja que o preço simplesmente ignorou tudo e foi embora. E isso formou então um outro padrão gráfico aqui, que seria uma bandeira ou uma flâmula como essa que eu mostrei para vocês, que é uma figura de continuação do movimento. Tá? Isso aqui é uma figura de continuação do movimento de alta. E aí a gente pegaria então, por exemplo, esse aqui foi a última aceleração, esse aqui seria para colocar o alvo. Aqui, ó, nosso trade teria sido com uma entrada aqui, stop bem pequeno, seria uma entrada aqui. Vamos pegar o gráfico diário, né, para mostrar melhor. Esse aqui talvez foi o candle que rompeu. Nosso stop seria aqui, nosso alvo seria aqui. 1.6 de risco retorno, teria dado take. Felizmente a análise anterior não pegou isso aqui. Eu imaginei apenas como sendo um ombro, cabeça a ombro, topo mais baixo, e aqui como ocorreu o rompimento ali no pescoço mesmo, acreditei que teríamos uma correção do movimento, mas isso aqui na verdade era então uma figura de consolidação, retração antes do preço continuar o movimento de alta dele.
Outra análise que foi passada que também não deu certo foi o AUD-NZD, que também a gente teve aqui uma quebra de estrutura. A entrada também seria abaixo do candle de ignição. Veja que o preço não rompeu o candle de ignição aqui. Então talvez não teria sido estopado. No caso, eu entrei aqui a mercado e eu fui estopado. Mas se fosse obedecer certinho de entrar abaixo do candle de rompimento, uns 10 pips, não teríamos entrado nessa operação. Por isso talvez fosse interessante esperar fazer pelo menos um topo mais baixo aqui, né? Porque aqui a gente tem mais ou menos uma meia região, rompeu, aguardar um topo mais baixo aqui para entrar vendido. Mas tudo bem, faz parte do jogo. A outra operação foi no Bitcoin, tá? E essa aqui continua tranquila. Veja que quando eu passei estava aqui, eu fiz a análise, estava aqui, rompimento desse triângulo, rompeu. Como foi falado, 55% das vezes o preço volta para testar a região de rompimento, ele realmente voltou. E daí a gente espera aqui que a partir daqui ele continue com esse movimento de alta. Beleza, pessoal? Deixem suas dúvidas, deixem seus comentários. Obrigado e até o próximo vídeo.